E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Fabrício e hoje nós vamos continuar para o nosso segundo vídeo sobre unidades de medida e notação científica. Se até agora você está curtindo, dá uma unidade de curtida aí pra mim. Nossa, essa aqui foi ruim. Porém, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre dimensões e escalas. Você já parou para pensar o que cada uma coisa significa? Talvez esse vídeo fique um pouco implícito e se eu ver que em algum momento eu possa encaixar essas definições, eu falo para vocês. Vamos pegar aqui essa barrinha marrom que tem 1 metro de comprimento. Nós poderíamos utilizar outras nomenclaturas ou outros nomes para falar sobre esse mesmo metro? Poderíamos. Por exemplo, falar que 1 metro vale 10 decímetros. O decímetro ele não é muito utilizado, mas pode aparecer aí na sua vida. Ou que 1 metro vale 100 centímetros. Tudo bem? Ou que 1 metro vale 1000 milímetros. E da mesma forma que eu estou indo para escala cada vez menores, por que eu digo menores, apesar de aparecer um número maior? Isso significa que para 1 metro, para completar 1 metro, preciso ter 10 decímetros. Ou seja, o decímetro é menor do que 1 metro, senão não caberia um 10. Da mesma forma, eu posso falar que 1 metro é 0,1 decâmetro. Ou seja, eu dividi 1 metro por 10. Ou que 1 metro é 0,01 hectômetros. Isso significa que essas unidades são maiores que o metro, pois eu preciso mais de 1 metro para preencher um decâmetro ou um hectômetro. E assim por diante. E o legal é que a gente pode fazer essa conversão também pulando casas, vamos dizer assim. Ou seja, 1 metro para centímetros, eu vou ter que multiplicar por 100. Ou 1 decímetro para milímetro, eu tenho que multiplicar por 100. A mesma coisa para unidades maiores, só que daí eu teria que dividir por 100. Ou seja, repara que essa questão de multiplicar ou dividir vai depender muito do contexto que você está. E do metro para o milímetro ou para o quilômetro, você vai multiplicar ou dividir por 1000. Tudo bem? Ou seja, você pode fazer essas diferentes conversões. E o legal teria até a gente pensar, né? E do quilômetro para o milímetro? Você também poderia fazer essa conversão. Agora nós vamos falar sobre duas dimensões. Olha que legal. Então o comprimento seria uma dimensão e a área seriam duas dimensões. Você está falando de um comprimento e uma altura. Volume, 3 dimensões e assim por diante. E a escala seria essa questão de você usar de 1 para 10, 1 para 100, 1 para 1000 e assim por diante. O legal é a gente reparar isso daqui, né? 1 metro vezes 1 metro. Repara que nós estamos multiplicando. Já no caso do decímetro, quanto que vale 1 metro? Vale 10 decímetros. Certo? Ou seja, ficaria 10 vezes 10 igual a 100 decímetros. Ou seja, eu tive que multiplicar o 10 duas vezes. Certo? Então, na questão de área, ele não vai de 10 em 10, ele vai de 100 em 100. Tudo bem? A mesma coisa do decímetro para o centímetro, do centímetro para o milímetro. Ou seja, 1 metro ao quadrado equivale a 100 decímetros ao quadrado, ou 1 metro ao quadrado equivale a 10.000 centímetros ao quadrado. Olha que interessante. Ou 1 metro ao quadrado equivale a 1 milhão de centímetros. 1 milhão de milímetros ao quadrado. É muita coisa. E a mesma coisa nós fazemos para unidades maiores. Então, se nós dividimos uma vez, nós vamos passar a dividir duas vezes para a área. Certo? Porque se nós repararmos, o metro nada mais é do que 0,1 decâmetro, 0,1 decâmetro. E com isso nós teríamos a mesma coisa. Divide por 10 ou divide por 100. E nós poderíamos fazer essas diferentes saltos, né, de 100 em 100 ou de 1000 em 1000. E aqui tem um pequeno resumo disso tudo. E se fosse volume? Então nós temos 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro. Olha que interessante, para cada metro desse,
eu vou ter 10 decímetros, 10 decímetros, 10 decímetros. Ou seja, 1 metro cúbico é 1000 decímetros cúbicos. A mesma coisa seria para o decâmetro. 1 metro é 0,1 decâmetro, 0,1 decâmetro, 0,1 decâmetro. Ou seja, isso seria 0,001 decâmetros, que é a mesma coisa que 1 dividido por 1000. Ou seja, se no comprimento nós íamos de 10 em 10, na área esse mesmo comprimento iria de 100 em 100, e no volume ele vai de 1000 em 1000. Ou seja, né, em relação a 1 metro, né, 1 metro equivale a 10 decímetros, ou 0,1 decâmetros. Multiplica ou divide por 10. A mesma coisa para a área. Multiplica por 100 ou divide por 100. Para cada uma das casas que ele ou subir ou descer. E para o volume, nós temos multiplica por 1000 ou divide por 1000. Lembrando que se eu quiser pular uma casa aqui, seria vezes 1000, vezes 1000. Ou seja, para mais uma casa seria 1 milhão. Tudo bem? E com isso, nós também vamos ter alguns prefixos que podem ser diferentes, certo? Então, nós começamos aqui com a unidade. Se nós queremos coisas cada vez maiores, nós temos o deca, hecto, quilo, mega, giga e tera. Provavelmente você já deve ter utilizado esses termos para a informática. Mas toma cuidado, na informática eles usam um sistema binário e nós utilizamos o sistema decimal. Para cada uma dessas daqui, né, nós temos aqui as representações, o DA, H, K, M, G e T, e cada uma dessas representa uma potência de 10. Inicialmente de 1 em 1 e depois de 3 em 3. Por que 3 em 3? Porque isso aqui, daqui para cá, equivale a 1000 vezes. Tudo bem? E o deci, centi, mili, micro, nano e pico, que seguem basicamente a mesma lógica, porém como se estivesse dividindo por 10. Ou seja, vocês conseguem escalas cada vez menores. E para entender melhor, né, sempre pegando a ideia do metro, ou do litro, ou da grama, o que cada um desses representa? Ou seja, um decâmetro vale 10 metros. Um decímetro vale 0,1 metros. Um hectolitro, nunca tinha ouvido isso, mas pode ser que alguém use, vale 100 litros. Enquanto um centilitro vale 0,01, que é 1 sobre 100. A mesma coisa do quilograma. Quilograma que já é o usual para nós. E o miligrama, caso você queira dividir por 1000. E no próximo slide nós vamos entender um pouquinho mais sobre como operar, como trabalhar com essas notações científicas. Então lembra, se você gostou, deixa a sua curtida e me acompanha no próximo vídeo. Um grande abraço!